Fala galera, bem-vindos a mais um Reinventando o Jogo, o programa que traz um conteúdo extraordinário e inédito para você que é do mercado imobiliário e para você que também não é do mercado imobiliário. Hoje eu vou entrevistar um cara que, além de um mega amigo, é um cara que eu considero um guru, uma pessoa que evoluiu, que hoje é um dos grandes entendedores da mente humana, mas ele também já foi empresário, é empresário, então ele conhece o lado de cá da mesa, de como trabalhar na vida real, e isso permite que ele consiga ajudar inúmeros empresários no Brasil todo e pessoas que também querem evoluir e trazer todos os conceitos. Eu tô aqui com o meu grandíssimo amigo Léo Simão. Léozinho, bem-vindo. Obrigado, meu querido. O Léo, considero ele um irmão, nós somos empreendedores Endeavor, então para chegar aqui, isso demonstra a qualidade do empreendedorismo desse cara, um cara que eu escuto, que eu considero um guru e tem um coração maravilhoso. Léo, bem-vindo, é uma honra receber aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar e trazer um conhecimento absurdo para todo mundo aí que hoje está no mercado imobiliário. Queria primeiro que você se apresentasse, quem é o Léo? O que é o Calma da Mente, que é o movimento que você fundou, e o que você já fez nessa vida, que eu sei que não foi pouca coisa também. Bem-vindo, irmão. Valeu, Ale. Obrigado. Uma honra enorme, um prazer estar aqui. Quem é o Léo, né? Quando a gente vai falar de calma da mente, hoje o que eu tenho feito, eu passei por alguns momentos que a gente vai passar por eles aqui, de muita dor interior, de muita ansiedade, depressão, de muita dificuldade de focar. E hoje eu falo que o que eu faço é ajudar as pessoas a eliminarem essa dor interior, eliminar essa angústia que vem muitas vezes atrás de nós. E o resultado disso é você ter saúde mental para alta performance na sua vida profissional, sua vida pessoal. E vou contar como que eu cheguei, mas nos últimos 2 anos eu tive o prazer de levar esse treinamento para mais de 30 mil pessoas no Brasil, governos, polícias, grandes empresários, e é uma honra enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco disso. É como que a gente pode sim viver uma vida muito mais conectada, plena, quando a gente resolve coração e mente conectados em harmonia. Então, assim, você não foi sempre esse cara que hoje você, olhando para você, você parece um monge sábio, assim, Parece. até brinquei o arquétipo do sábio, né? Um cara que realmente evoluiu. Mas não foi sempre assim. Eu sei que você foi empresário, já teve momentos incríveis, obviamente, todo mundo aqui no Brasil já teve momentos mais difíceis. Você enfrentou uma depressão na época do Covid, que não foi brincadeira, e você aprendeu a superar isso. Conta um pouquinho de como é que foi essa trajetória, né? Desde o momento aí, o jovem Léo, depois a tua vivência empreendedora. Você foi gigante, né? Eu sei que você foi líder de mercado em algumas empresas que você criou, e depois esse momento que transformou a tua vida. Bom, Ale, eu não sou sábio, eu sou um curioso aprendiz permanente, sou extremamente curioso, trazendo um pouco pro lado do empreendedorismo, né? Eu venho de família empreendedora, meu pai teve uma consultora muito grande, chegou a ter 4 mil colaboradores, então eu vivi muito esse meio de incorporação, construção, vivi muito por isso, entendo muito desses altos e baixos, e muda a taxa de juros, e muda câmbio, e muda aquilo, então eu entendo bem, já vivi muito esses altos e baixos, inclusive passamos por momentos muito difíceis nessa época, lá na consultora do meu pai. Eu sou empreendedor, sou engenheiro, advogado, e por muitos anos empreendi na área de tecnologia, e tive o maior e-commerce de produto para bebê, dentre outros negócios, a Bebê Store, que foi quando eu entrei na Endeavor. E eu gosto de contar que tem 2 momentos da minha vida que eu falo que foram 2 momentos, 2 wake-up calls muito fortes que eu tive. Traduz. 2 despertares muito Bom, profundos. muito bom. 2 despertares. E eu gosto de contar com 2 histórias da minha vida nesse momento. A primeira delas aconteceu em 2014 para 15, Réveillon. Era 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu estava na piscina da minha casa em Alphaville, agradecendo a Deus por um ano maravilhoso que eu tinha tido ali. Ali naquele ano eu tinha 5 anos antes iniciado uma empresa com a minha esposa na época, chamada Bebê Store. Ao longo desse período eu tinha captado aí próximo de R$ 1 bilhão em investimento com alguns dos maiores fundos do mundo. Tinha consolidado o mercado. Naquele ano de 2014 eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano da Endeavor, da Ernst Young, da Globo, da Exame,
3 capas Uau. de revista, New York Times. Tava ali, tinha conseguido tudo aquilo que eu sempre jamais imaginei chegar naquele lugar. Mas tinha alcançado ali. Falei, cara, tô com uma empresa maravilhosa, 600 colaboradores. Tinha acabado de comprar meu concorrente, que era a Baby, que tinha 21 fundos investidos nele, os caras que vieram de Harvard se achando. Eu, underdog, comprei os caras e tava fazendo Harvard naquele ano. O underdog é o azarão. Eu era total underdog. Comecei numa casinha no bairro da Pompeia, num sobradinho, literalmente. Fantástico. Eu e minha ex-esposa ia ali no perrengue, na luta. Fomos e conseguimos consolidar aquilo em 2014. E ali eu perguntei para Deus, falei, Deus, obrigado por tanta coisa maravilhosa, estava com 33 para 34. Estou muito grato por ter chegado nesse lugar. Mas como que eu faço para tirar essa dor, essa ansiedade que eu vivia? Porque parecia que era interessante estar ali naquele lugar. Nossa, eu consegui. Tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, estou aqui. Mas a sensação não era agradável. Parece que a ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder e eu acordava nesse ritmo frenético. Que louco, né? Porque você Muito. estava no ápice e isso que era vinha de dentro, você não conseguia controlar. Como é que era? Cara, era aquele vulcão dentro de mim, que sempre existiu. Só que ali eu tinha conquistado tudo que eu achei que ia acalmar o vulcão, mas não acalmou. E ali eu falo, Deus, o que eu faço agora para tirar essa ansiedade, essa angústia? E eu perguntei com tanta intencionalidade que 90 dias depois disso ele me respondeu. 90 dias depois desse ápice, eu não tinha mais minha empresa. Tinha brigado com os fundos, estava no conselho. Conselho para quando você briga com o fundo é uma salinha sem ar-condicionado. É a sala do castigo. Sala do castigo. Ninguém te manda reporte, não tem mais nada. Você tá ali no conselho, né? Você tá demitido, na verdade. Não tinha mais minha casa, aquela casa linda, 1.000 metros quadrados em Alphaville. Ficou pro divórcio. Não morava mais com Em meus 90 filhos. dias? 90 dias. Até a Golden Retriever que eu tinha ficou pro divórcio. E as revistas ali ainda estavam na banca, minha cara lá, melhores do ano, empreendedor de sucesso, bababá. Eu olhava para aquela revista e falava que fraude, não tem mais nada do que tá falando nela. Olha que loucura que aconteceu em 90 dias. Eu peguei uma malinha de mão, uma dor enorme no peito, falei, vou para Tarifa aprender kitesurf, fui para Espanha. Com a malinha, 2 calça jeans, 4 camisetas, uma sunga e fui embora. E fiquei ali, pondo a cabeça no lugar. Voltei, novo relacionamento, novos trabalhos, novas empresas, refiz minha vida do zero. Recomecei tudo do zero, 2015. E fui continuando a mesma pegada, investindo em uma empresa, fazendo outra, captando outra, e girando, 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 até que a gente chega em 2021, 6 anos depois desse 2015, 14 para 15. Aí ali eu tive o segundo wake up, o segundo despertar que Deus mandou para mim. E nesse segundo não era mais sobre a impermanência das coisas materiais, da fama, o sucesso, aquilo ali eu já tinha entendido. Como disse Aristóteles, né, a vaidade é alimento dos tolos. Ali eu entendi a verdade dessas palavras, eu vivi isso aí. Essa segunda, eu estava em 6 de junho de 2021, na UTI, ali do Vila Nova Star, com 10% do meu pulmão funcionando apenas. 90% comprometido pelo Covid. Ali a impermanência não era mais de coisas materiais, era sobre a própria vida. E ali por 7 dias fiquei a ler 22 leitos, 21 entubados, só eu que não. Eu não sabia se tinha minutos ou horas até enfiarem um tubo na minha garganta, pôr uma máquina para respirar por mim. Mas eu sabia que provavelmente eu não sairia dali. Eu tinha essa percepção. Falei, pode ser que a conta chegue agora, né? Mas fiquei 7 dias, a oxigenação minha baixava de 79, né? Eu estava com uma máscara pré-tubo. Vinha as enfermeiras para entubar, aí o meu médico, o Dr. Zeballos, não vai entubar, vamos testar isso aqui, vamos fazer aquilo outro, bababá, bababá. Fiquei ali 7 dias nesse limiar. Passava a maior parte do tempo dormindo, porque você fica com muito pouco oxigênio no corpo. E quando eu saio dali, graças a Deus, ao trabalho de uma equipe excepcional, eu não consigo me conectar às minhas coisas mais. Aí eu começo a olhar para minhas coisas e falo, cara, reunião, entrava, falava que estava com problema na tela do Zoom, ficava jogando Candy Crush, um joguinho qualquer ali. Olhava 2 mais 2, falava, não sei, também não me interessa.
Não vinha mais, a coisa não vinha na minha cabeça. E assim, Ale, fiquei por quase um ano com depressão, sem conseguir me conectar, sem conseguir ter vontade de fazer nada. Você tinha consciência que você estava em depressão? Tinha. Não tinha consciência que eu estava em depressão, mas tinha consciência que algo muito grave tinha quebrado dentro de mim. Eu tinha perdido o propósito, a razão. Eu tinha perdido o entusiasmo. Eu não tinha vontade de fazer mais nada. Você falava, e morrer? Nem morrer, nem viver, tanto faz. Estava ali, perdido, completamente perdido. Eu achava na época que depressão, já tinha passado por isso na família, que era tristeza, mas não é tristeza. É sobre sua falta de energia, de entusiasmo completo. Você não quer fazer nada. Foi a mesma coisa que você teve em 14 para 15? Não, 14 para 15 era ansiedade, era angústia, Foi era outro diferente. sentimento. Era outro sentimento, era uma busca sem encontrar resposta. Essa outra era uma falta de pergunta. Eu não tinha mais a pergunta, eu não tinha mais vontade de perguntar mais nada. Porque eu já tinha batido lá, vi que não tinha nada e não entendi o que tinha acontecido comigo. E eu falei, cara, eu quero sair disso aí, mas eu não quero tomar remédio. Eu quero entender como que eu saio disso aí. Se eu tava de um jeito, eu mudei, alguma coisa no meu cérebro mudou, algum químico. Eu tenho que entender como sair. E falei, cara, vou mergulhar na teologia. E mergulhei. Nunca tinha lido a Bíblia, li ela uma O vez. que é teologia, Léo? Buscar Deus, né? Tem que encontrar Deus em algum lugar. Cadê Deus? O que estava acontecendo? Será que a Bíblia vai me ajudar? Li ela, li de novo, achei maravilhosa, mais nada. Aí li os livros do Allan Kardec, do Espiritismo. Achei lindos também, nada. Li a Cabala, o Zohar, maravilhosos também, mas continuava mal. Li Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, tal, ao Corão. Li todas as principais escrituras, algumas delas algumas vezes. Achei todas maravilhosas, escritas por mestres inspirados, mas eu não me conectava. Tava aquilo lá e eu aqui embaixo. Até que um dia eu falei, cara, fui pegar onda lá na Ilha do Mel, lá perto de Curitiba, e fui de carro sozinho. Falei, vou pra Floripa fazer kite. E no caminho sozinho, escutando um podcast, eu escuto um cara lendo um livro que transformou completamente a minha vida, que era o livro Meditações. Um livro escrito por um imperador há 2000 anos atrás. Então você imagina o seguinte, Ale, o cara mais poderoso, mais rico e mais famoso da época dele. Como não existe ninguém hoje comparável. Você pega o poder do Donald Trump, do Shaolin Ping, do Somados, Putin, né? soma todo mundo num cara. Soma o dinheiro de todos os grandes empresários num cara. E soma a fama de todo jogador de futebol, influencer, tudo num cara só. Era ele. E põe ele lá na lua. E esse cara era extremamente sábio. Não é interessante o que pensa um cara desse? O que pensava esse cara no topo do mundo? Que tem tudo que jamais poderia se imaginar. E ali, ele está escrevendo uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele. A minha mãe, eu agradeço a importância de ter me ensinado a importância da humildade, da simplicidade, a não ser snob, como ricos e patrícios dele. Ao meu pai, a importância do trabalho pelo bem comum, dos valores, das virtudes. Ao meu amigo Muciono, a importância da sabedoria, de ter me conectado ao estoicismo. A lei, ele vai, eu fiquei escutando aquilo e de repente, a lei fez assim, ó, bum! De repente eu falei, caramba, é sobre isso. A vida é sobre isso, é sobre valores e virtudes. Esse que é o score. Eu tava buscando qual que era o score. É sobre dinheiro, fama, sucesso, eu tive, não resolveu. Esse foi o Sobre terceiro seguidores, chamado? Esse é considerado um chamado, não? cara, isso é considerado um despertar que eu tive. Ali eu entendi, eu falei, cara, Jesus fala disso o tempo todo. Maomé fala disso o tempo todo, Moisés fala disso o tempo todo, Krishna, Buda, todos os grandes mestres que vieram nesse planeta falaram a mesma coisa, cada um do seu jeito. A vida é sobre praticar valores e virtudes. E tem uma passagem do Marco Aurélio que a hora que eu escutei aquilo fez muito sentido. Ali para mim foi como assim, você já viu um cara que pinta um quadro de cabeça para baixo, a hora que ele vira, você fala, nossa, tem uma pintura ali? Para mim foi assim, levantou um véu. A hora que eu olhei, eu falei, entendi. E essa passagem dele foi a seguinte, os senadores perguntam, Marcos, você é tão focado em viver dos valores e das virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele falou, bom,
tem duas possibilidades. Em uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro do que eu acredito, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, meus exércitos, meu ouro, nada. Eu não levo nem meu corpo. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. A coragem que eu tive, a justiça que eu pratiquei, a humildade, a bondade, a sabedoria, isso tudo faz de mim quem sou. Isso eu levo comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Eu ganho ou eu ganho, né? Ganha ou ganha. Ali eu falo, mudou, clicou, e tum, despertei. Simples assim. Ali eu consegui conectar o que estava escrito em todas essas grandes escrituras aí da humanidade. Que baita resposta, né, Léo? Impressionante, né? Uma pessoa, independente de estar no topo do mundo ou não, que nem você falou, mas essa resposta é de arrepiar, né? Mas quando o cara tá no topo do mundo, ele já ticou todo o resto, né? É. Você fala, esse cara sabe que não tá no material. A maior vantagem de quando você conquista dinheiro, fama, sucesso, é exatamente você saber que não é sobre dinheiro, fama e sucesso. É. Que isso tudo é muito impermanente. É. Não é porque você tá bem, que você tá bem financeiramente na vida, que você tá bem todo dia dentro de você. Não tem nem relação E direta. vice-versa, né? Tem gente que não tem absolutamente nada em termos de posses, de E tá bem. fama e tá feliz e pleno, né? Exato. Aí entra nisso aqui, Sócrates, know thyself, conheça-te a ti É mesmo. uma pena. O Léo, ele tá de camisa, mas ele tem as tatuagens que Mostra aqui, dá ó. pra ver. Ah. Aqui é minha colinha, né? Aqui, ó. Aqui são todas as virtudes, Essa né? aqui São são 7. lentes. Gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E aqui as ferramentas estoicas que me ajudaram a conectar isso aí. Sensacional. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero explicar. Eu sou um grande fã, devo conhecer 1% do que você conhece de estoicismo, mas realmente também mudou minha vida. São várias formas de pensar que transformam completamente e por isso eu te considero um grande guru. Eu realmente admiro e aprendo muito com você. Queria que você explicasse, Léo, como se fosse para uma criança de 10 anos de idade, o que é o estoicismo, por que ele é tão poderoso, quais são os principais aprendizados, né, que estão por dentro do estoicismo. E eu queria que as pessoas começassem como se fosse uma primeira introdução para que quem estiver ouvindo aqui se interessar e realmente também for tocado por esses valores, essas virtudes, possa depois se aprofundar, mas primeiro precisa entender o poder, né, o quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa, como muda a sua. Tá. Quando eu comecei com isso, né, lá atrás, a hora que eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E foi meu primeiro contato. Falei, o que que é? Fui mergulhar, fui ler tudo que tinha para ler, li meditações inteiras, Sêneca, Epiteto. Fui entender que ela é uma filosofia que começou lá com Sócrates, lá atrás, a base dos valores. Então, sobre o que é a vida? O que nós estamos fazendo aqui? Então, para o estoico, para essa filosofia, é uma vida sobre você exercitar seus valores. Dentro do estoicismo tem 4 valores principais, que é chamado de summum bonum, o bem maior, que é a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança, que é o equilíbrio. Desses 4 valores derivam todos os demais. Então, por exemplo, você pegar na House, tem certeza que você deve ter um valor importante da tecnologia, que é o que vocês trazem, da inovação. Resiliência. House? Resiliência. Resiliência. Então vamos pegar, ó, resiliência e vamos falar de inovação. Para você inovar, você precisa ter coragem, sair do antigo e para o novo. Você precisa ter temperança. Não adianta você ser um inovador fora da hora, quebrar ali, você tem que pagar as contas. Você tem que ter sabedoria. É sobre você acumular conhecimento, empilhar conhecimento, daí que vem a inovação. E é sobre você ter justiça entre as áreas, entre a entrega, cliente, produto. Então perceba que da mesma forma que a gente faz com isso, resiliência também. Resiliência é coragem, é você manter no foco no que você está fazendo, ter consistência, ter disciplina, que é a nossa sexta lente. É sobre você ter sabedoria, então você vai ser resiliente, mas você tem que trazer conhecimento e sabedoria, senão é burrice, resiliência para o caminho errado.
Então a gente começa a entender que a base da filosofia é você buscar os valores e as virtudes. Dentro dela existem alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles, que depois eu quero trazer quando eu fiz pós-graduação em neurociência. Eu fui entender a parte química, mental por trás desses conceitos. Então, depois eu te conto como é que se conecta. Mas fui entender que um dos principais conceitos do estoicismo é o conceito de amor fati. Amor fati está na lente 1, gratidão. Que é a gente entender que você tem que amar tudo que o destino te traz. Coisas boas ou ruins. Até porque a gente entende que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Então, por exemplo, amor fati, amar todas as situações. Ah, Léo, eu vou amar um momento difícil, eu vou amar um problema financeiro, eu vou amar uma doença que eu descobri na minha vida, eu vou amar um divórcio, uma separação. Vai. Você vai olhar para aquilo como um remédio divino que Deus está te dando para você evoluir, para você crescer. Então, pensa no seguinte, quando que você teve seus maiores aprendizados na sua vida, Léo? Foi nos momentos de férias que você estava curtindo ou foi no momento difícil da sua vida? Sem dúvida nenhuma nos difíceis. É nos difíceis que a gente aprende. Se você vai no médico e o médico fala que você está com um problema num órgão que você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí você vai nele, ele vai te abrir, vai te costurar, vai te tirar um pedaço, uma amputação, qualquer coisa. E ele te curou daquela doença. Você vai agradecer o médico, não vai? Mesmo que ele te machucou, mesmo que ele te abriu, mesmo que ele te cortou. E por que você não vai agradecer a Deus quando Deus te traz uma solução? Por mais dolorosa que ela seja. Por que a gente tem mais fé no médico do que a gente tem em Deus? Então, quando a gente começa a entender que não tem nada ao acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. E quando a gente vive isso, você começa a olhar para todos os obstáculos da sua vida como simplesmente parte do seu caminho. Vamos pegar um caso prático, pegar um corretor. Aqui no caso, muitos profissionais de venda que escutam a gente, estava lá com uma venda que estava praticamente feita, ele estava precisando de grana, estava apertado, cheio de conta para pagar, e aí o cliente foi embora e não comprou. O que ele leva de positivo para ele ficar ele fica bravo com o cliente, fica bravo com ele, se decepciona, desespera? Como é que ele aplica essa ferramenta, vamos chamar assim, para tirar uma lição positiva desse fato? Tá, aí eu vou te trazer uma segunda ferramenta. A gente tem que usar elas em conjunto. A segunda é a dicotomia do controle. Existem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. O que você controla? Como você age, como você reage, como você pensa, como você se sente. Isso é um controle seu, vem de dentro. O que você não controla? Todo o resto. Você não Simples controla assim. a economia, você não controla seu cliente, você não controla a sua esposa, controla? Imagina. Ela faz o jeito. Mais fácil controlar o cliente, sim. Mais do cliente, você não controla o governo, você não controla o câmbio, você não controla nem a sua saúde. Sobre várias coisas dessas, você tem uma grande influência. Aí, quando eu estou levando esse treinamento nas empresas, o pessoal fala, então eu não controlo o cliente, não é culpa minha se eu vender? É. Ué, como assim? Você não controla o cliente, mas você controla como ter o melhor pitch, a melhor apresentação, o melhor pós-venda, o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor serviço. Isso tudo vem das suas ações. Então você começa a entender que se você perdeu esse cliente, é porque você ou seu produto não estão aderentes o suficiente para aquele cliente. Então você tem que estudar aquele cliente, o que você pode servir ele melhor. O que foi? Foi no seu atendimento, no seu pós-venda, na sua taxa, no seu serviço? Como que você pode melhorar? Porque é só a partir disso que você vai evoluir. Então essa dificuldade que você teve de perder o cliente, ela não é uma dificuldade, ela é um aprendizado. Porque você vai tomar 10 não, 20 não até ter um sim. Você não precisa ter os 20 sims. O que você precisa fazer é em cada uma delas aprender que cada obstáculo desse é parte do seu caminho. Então se você está indo para sua casa, tem uma árvore caída lá, o que você vai fazer? Obrigado, agradece. Dar a volta e ir pelo outro E caminho. agradece que pode ter sido pro bem, né? É isso, você começa a entender que esses sinais, cara, não vai dar para vir aqui, eu vou dar a volta e tá tudo bem. Então aprenda com isso e agradeça a oportunidade que você está tendo. Fantástico. Então, na hora que você une esses dois conhecimentos, você começa a colocar isso em prática. Muito treinamento, né? Isso não acontece da noite pro dia. Você tem que treinar a sua mente, aprender os conceitos e botar em prática todos os dias. Sim. Repetição. Repetição. O terceiro conceito,
Nada, mindset positivo. Nada é bom ou ruim. As coisas simplesmente são. Apenas o nosso julgamento as fazem boas ou ruins. Repete. Não Repete que existe, essa é importante. não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. Tudo só é. É o nosso julgamento que torna bom ou ruim. Vamos começar pelos mais difíceis, para já tirar da frente. Isso, porque tem coisas que universalmente são ruins. Sim, né? me fala uma. Uma doença. Será que ela é ruim? E se essa doença for o momento da pessoa despertar, valorizar a vida que ela tem? Tem um amigo nosso em comum aí que falou, cara, essa doença me trouxe um novo despertar pela vida. Agora eu vejo a vida de outra maneira. Agora eu sou outra pessoa porque eu encarei essa situação. A morte é boa ou ruim? A morte só é. A morte é natural. A gente vem para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Isso é ótimo. Depois a gente volta. E é isso. É isso, Ale. Nós temos aí próximo de 50, nós temos mais em torno de 30. Falta 32. 30 voltinhas. 32 voltinhas, 32 verões. Pode ser que você tenha um bônus, tem 10 a mais, alguns tem. Pode ser que a gente não termine essa. Isso é bom ou ruim? Isso só é, cara. É natural. 100% das pessoas que vieram antes de nós já se foram ali, que já passaram. Daqui 110 anos, para a gente tirar até esses blue pills, blue zones, né? Blue pills é outra coisa. Para a gente tirar esses blue zones, essa turma que vive centenária, cara, daqui 110 anos, imagine que ninguém que está nesse planeta está aqui mais. Nem cavalo, boi, galinha, já trocou tudo. É como se o navio inteiro desembarcasse, embarcasse um novo. Só que a nossa sociedade ocidental, a gente olha para a morte como algo extremamente doloroso e amedrontador. Só que não é, ela é a passagem. A vida é a passagem de lá para cá. A morte é a passagem daqui para lá. Todos nós viemos, todos nós vamos voltar. Qualquer que seja a sua crença, existe esse trânsito. Eu queria te perguntar, assim, acho que as pessoas muito evoluídas começam a pensar assim, eu me disciplino a aplicar vários dos conceitos que você colocou aqui, mas eu queria te perguntar, assim, quem não tá 100% pleno, sempre tem um pensamentozinho lá no fundo que fala assim, pô, é legal, a morte só é, pô, mas não quero morrer, cara. Sim. Né? Então, mas daí você leva toda essa filosofia, essa bagagem para drivar o teu pensamento, mas ao mesmo tempo tem sempre um pensamento no interior que às vezes tenta fugir, escapar, questionar. Como é que você controla esse questionamento interno? E nem que ele não seja toda hora, mas em algum momento ele vem. Como é que os mais avançados, os mais espiritualizados conseguem controlar mais esse pensamento? Tá. Sobre o pensamento, tem um ponto muito importante que você fala, cara, tudo que eu já li, já busquei, já fui atrás, a coisa que mais me mudou, me transformou, o conhecimento que mais me mudou de verdade, foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Essa frase é linda, né? Você tem essa percepção? Você já tem essa percepção. Eu tenho. Eu pratico, óbvio que Sim. momentos escapa, mas sim. Então, quando eu percebi isso, que eu descobri que eu não era meus pensamentos, quando eu estou numa palestra, eu falo, quem já pensou isso aí? 10% levanta o braço. 1000 pessoas, tem umas 50. Ele fala, ó, eu tenho essa percepção que eu não sou meu pensamento. Eu falo, vou te perguntar de uma outra forma. Quantos de vocês já não concordaram com o pensamento? Quem está nos escutando? Quem de vocês? Aí, geralmente, metade levanta o braço. Aí eu falo, tá bom, vou perguntar de uma outra forma ainda. Quem de vocês já pensou uma coisa assim? Falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando nisso aqui. Quando a gente faz essa pergunta, 100% levanta o braço. Quem nunca teve vergonha do próprio pensamento? Você falou, nossa, ainda bem que ninguém me viu pensando nisso aqui. Você fala, como que eu posso pensar algo e não concordar? Quem que é o que pensa, quem que é o que não concorda? Essa é uma boa pergunta. O pensamento é o objeto. Você é o observador que está aí atrás dos olhos me olhando. Então você imagina que seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Você é o céu, você é a presença. Às vezes é uma nuvenzinha, uma cirrozinha passando ali. Acúmulos. Às vezes é uma cúmulos nimbus, uma CB negra. Às vezes você está dirigindo, você está passando aqui pela Paulista, você está bem, aquele dia que você está tranquilo. Já aconteceu com você, de repente você cruzou Bela Cinta, você ficou mal. Em um instante você estava bem e tô mal. O que aconteceu? A nuvem passou.
O que que é essa nuvem nova que entrou? A nuvem nova é um pensamento. Você estava bem. De repente você viu uma placa de um terreno vendido, que era um terreno que você queria comprar, e você viu que alguém comprou, e você, puta, alguém vai construir, eu não mandei a proposta, eu perdi isso aí, bababá. Sua mente começa a gerar pensamentos, ela ativa sua amígdala, ela enche seu corpo de cortisol, adrenalina, e aí seu sentimento, sua emoção muda, porque o seu hormônio mudou. Então, quando a gente começa a entender que você não é esse pensamento, qual que é o próximo passo que você tem que dar? Como observador, começar a controlar O o pensamento. pensamento. É sobre isso. Aí, voltando à sua pergunta, como é que a gente faz quando a gente pensa sobre a morte, que eu tô com medo disso ou daquilo? Você começa a controlar essa narrativa e a entender essa narrativa da morte. Os estoicos, os romanos, quando eles iam chegando, os císares da guerra, aquela procissão, né, aqueles espólios, eles se sentiam deuses. E o Júlio César falava: eu quero que venha alguém ao meu lado repetindo no meu ouvido: memento mori, que significa literalmente: lembre-se de que você é mortal. Por que que é tão importante você ter essa lembrança? Porque a hora que você vê que você é mortal, ali a gente faz dentro do nosso treinamento da calma da mente, na nossa segunda lente a gente faz essa vivência muito profunda. Quando você está com os maiores problemas da sua vida, não estou conseguindo pagar essa conta, estou com esse problema disso, estou com o problema daquilo outro, e você realmente percebe, olha para você e fala: cara, eu sou mortal, em algum momento eu não vou estar aqui. Será que isso é realmente tão importante? Será que isso é tão significativo? Ou será que isso são só meus pensamentos me tirando essa calma interior? E a hora que você entende, a hora que você coloca o contraste entre a vida e a morte, Marco Aurélio diz: aconselhe-se com a morte, ela é uma ótima conselheira. Porque a hora que você coloca o contraste, você entende o que que é real, o que que é importante e o que que não é. Essas contas, esse boleto, nada disso é tão importante assim. Daqui a 50 anos, a hora que a gente não estiver aqui, qual assunto hoje é relevante para você? Então, quando você confronta essa teoria do impacto um lado com o outro, você começa a extrair o que que realmente existe, o que que realmente é real e importante na sua vida. Isso traz calma, traz paz. Vai chover gente aqui ligando pro Léo, querendo saber como é que é essa mágica de apagar os boletos da sua frente, né? Então eu penso isso por brincadeiras à parte, realmente é uma força interior, né, Léo? Quando você começa a entender esses conceitos, você vira uma nova pessoa, Sim, completamente. A tua força, a forma que você encara, né, a vida, as coisas boas, as coisas ruins. Mas, de novo, eu acredito que é um conhecimento, né, uma ferramenta que você acopla à tua cabeça, ao teu cérebro, que você começa a usar nos momentos importantes e as pessoas que realmente conseguem colocar em prática a maior parte do tempo, os resultados são incríveis. Agora, e para a pessoa aprender? Então, legal, ouvimos aqui um monte de coisa, muita gente já ouviu falar sobre estoicismo, até de uma forma até às vezes muito rasa, né? Tem gente que entra no Instagram que fala de estoicismo, lê lá 5 frases, 2 carrosséis e acho que já é mestre em estoicismo, mas quem quer de fato, né, praticar e ter isso como uma filosofia de vida permanente, algo que use permanentemente. O que fazer? Como aprender? Como colocar isso em prática? É usando com curso? Como é que aprende? cara, dentro do Calma da Mente, né, que é a comunidade que eu criei, eu tenho levado isso de forma estruturada para as pessoas. O que que acontece? Qual que é o impacto o que que é o maior problema que nós estamos vivendo hoje no planeta? O maior problema que nós estamos vivendo é a saúde mental das pessoas. Com toda essa tecnologia, inteligência artificial, nós estamos vivendo algo que a gente nunca viveu antes como espécie. Aí a gente pega que só no Brasil são mais de 40 milhões de pessoas com depressão, ansiedade. 40 milhões, 40 20% milhões, da população 20% da população com ansiedade e em depressão. níveis diferentes. Quando você pega jovens, nós estamos falando em 50% dos jovens estão com Isso, ansiedade extrema. as redes sociais, pressão. Rede social, o medo da velocidade das coisas, as inteligência artificial. Imagina, lá atrás a gente falava: bom, se eu trabalhar, estudar, fazer uma faculdade, não sei o quê, eu vou me virar. Hoje em dia as pessoas não sabem o que que vai virar da vida delas, se vai ter o emprego delas. A velocidade de transformação, ela é muito rápida. Né? Para pensar, seu bisavô, quando ele nasceu, nossos bisavós quando nasceram,
Cara, não tinha avião, não tinha carro, não tinha energia elétrica. Quando nossos bisavós, 3 gerações atrás. Hoje nós estamos falando em inteligência artificial. Vê o carro, vê o rádio, vê o telex, vê a televisão, vê a energia elétrica, né? Vê antes ali, vê aviação, vê carro, todo mundo tem. Internet, olha a velocidade exponencial de tudo que a gente está vivendo. É inacreditável. É uma loucura. E a gente não tem um roadmap. E aí, quem que passou por aqui, como é que foi? Nós estamos vivendo enquanto a gente aprende. As crianças nascem desconectadas da própria vida e conectadas. Só que o que está acontecendo? Está trazendo problemas neurológicos gravíssimos dentro das crianças, dos jovens. Então, eles não estão conseguindo performar. Tem um estudo de Harvard que mostra que 31% do nosso custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. 1/3. 1/3. Isso chegando no burnout ou pré-burnout, a pessoa só está produzindo menos? O que o RH enxerga? O RH enxerga custo de assistência de saúde, ele enxerga turnover e enxerga absenteísmo. Só que isso é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro está na procrastinação, ou no silent quitting, ou no presenteísmo. O que é isso? A pessoa está de home office, mas está assistindo Netflix. Ou ela está na empresa, está ali no TikTok, Instagram, toma um café, vai no banheiro, volta, senta no computador, fica com o olhar gorgão ali, Não sem produz focar, nada. não produz nada. Por que isso tudo acontece? Porque ela não está com a mente sã. Aí o que acontece? Outro estudo de Harvard também. A gente consegue aumentar em 37% a conversão de vendas da pessoa sem você contratar um vendedor novo, sem você pôr um CRM novo, sem dar nenhum treinamento. Mas isso é bom, hein, Léo? Como é que você faz isso? Trata saúde mental. Por quê isso acontece? Porque vender, Ale, é transferir entusiasmo. Você transfere entusiasmo de um produto ou serviço para outra pessoa. E vender não é só sobre vender produto ou serviço. Você vende para sua esposa a ideia de fazer uma viagem, você vende para o seu filho a importância dele fazer faculdade, você vende para sua equipe, vamos fazer esse programa X ou Y. A gente vende o tempo inteiro. Mas quando você não tem entusiasmo, você não tem o que transferir. E a hora que você vai entender que a Deloitte e Harvard fala que 1/3 praticamente é jogado no lixo, você fala, é lógico. Aí o que a gente quer fazer? Aumentar topo de funil, mexer isso, naquilo outro, mas o vendedor não está conseguindo pegar o telefone e ligar, porque ele está mal. Então, dentro do Calma da Mente, quando eu percebi isso, por que eu percebi? Porque eu vivi isso aí. Imagina, você vê um vendedor, você fala, cara, o cara não está ligando, não está atendendo, não está fazendo. Você fala, o cara está de má vontade. Agora, eu, na minha própria empresa, entrava numa reunião de Zoom com a tela desligada e ficava brincando de joguinho, porque eu não conseguia falar. Isso naquelas que eu tinha que entrar, o resto eu desmarcava. Eu falei, cara, é um negócio muito mais sério. E quando eu mergulhei nisso, que é os treinamentos que a gente leva para as empresas, eu entendi a neurociência por trás dessa história. E a hora que você entende a neurociência e você traz os códigos do estoicismo, os valores, os temas que você tem que tratar, e você entende a neurociência por trás, você consegue fazer uma reprogramação na mente, na sua própria mente. Quer entender como é que funciona esse conceito? Óbvio. A reprogramação tá ligada aos hormônios, Léo, quando você fala... Totalmente ligado aos hormônios. Isso é a mente primitiva, né? Isso é legal. Acho que você vai falar, Sim. Deixa você falar que vai ser muito interessante. A gente tem 2 grandes estados de presença na nossa vida. Nós temos o estado de paz e o estado de guerra. Igual um país. Ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, você tem um general cuidando do país. Se ele está em paz, você tem um presidente cuidando. Nosso cérebro é idêntico. Tem um general e um presidente. O general se chama amígdala e o presidente se chama neocórtex. Está lá dentro do cérebro. Não é isso? Tem gente que fica preocupado que é essa amígdala. Né? Nossa, eu tirei a amígdala, por isso que eu não tô bem. Eu já ouvi isso. Não é essa, não. É uma outra lá dentro. Então vamos lá, cada um tem suas armas. Suas armas são seus hormônios. A amígdala, ela produz cortisol, adrenalina, noradrenalina. O neocórtex, dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. Alguns hormônios que te deixam com sensação boa, outros hormônios que te colocam no estado de guerra. Fica com esse conceito da neurociência. Segundo conceito, para a gente misturar agora um pouco de física e filosofia. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. É esse instante que nós estamos aqui agora. Eu e você. Não existe nada além disso.
Cada instante do seu passado foi vivido onde, Ale? No presente. No presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? Imediatamente. No momento presente. É como se a gente estivesse nessa cápsula no momento presente. A gente vive um eterno presente. E essa cápsula que se movimenta. Falo para as pessoas, você quer ser feliz no futuro, Ale? É impossível. Você só vai ser feliz no presente. A hora que o presente tiver. Então, quando você pega esses dois conceitos e mistura um com o outro, o que você entende? O que eu defini que está dentro da minha metodologia? É o que eu chamo de roda da aflição. A roda da aflição ela tem 5 etapas. A primeira etapa é o quê? É a sua mente no futuro fugindo do presente. Só existe o presente, mas ela está no futuro. Como é que a gente chama isso? Preocupação. Ansiedade. Para que existe? O nosso corpo tem um setup. Antigamente você estava na caverna, via um tigre dente de sabre te atacar. A hora que ele entrava, você tinha que correr e fugir daquilo ali. Então ela ativava a amígdala, enchia seu corpo de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Senão você não sobreviveria. Só que hoje, quem que são os nossos predadores? Não tem. Tem. Tem predador? Boleto. Ah, o boleto é o predador? Boleto, cartão de crédito, aquela conversa difícil, aquele exame difícil, aquele fornecedor que não te atendeu, aquele cliente que está reclamando, o câmbio que subiu, o dólar que desceu, o governo que mudou. Todos os nossos predadores Mas não a ponto de te colocar em fuga, né? são psicológicos. Perfeito, mas não deveria te colocar num estado... Mas ele coloca Coloca no exato igual. mesmo estado que um tigre dente de sabre vinha te atacar. E por muito mais tempo. A hora que você está aqui, sua mente vai para o futuro, será que eu vou conseguir fechar essa obra? Será que esse investidor deu certo? Será que meu inquilino vai entrar? A hora que você está pensando nisso no futuro, o que está fazendo? Ativando o general. O general fala, estou em guerra. A hora que ele fala, estou em guerra, o que ele faz? Ele te prepara para a guerra. Enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. O que os hormônios fazem com o seu corpo? O coração acelera. Respiração fica curta, o sangue desce para as extremidades, dá aquele frio na barriga, boca seca, pupila dilata, você fica olhar divergente, buscando rotas de fuga. Você não consegue ler aqui, porque você não está conseguindo focar. Esse é seu estado de luta e fuga. Nesse estado, seu sangue não está na cabeça, ele está nas suas extremidades. Tudo isso por causa do boleto. Por causa do boleto, por conta da folha de pagamento, por conta da conversa difícil com sua esposa, com o marido, com o sócio. Tudo isso que sua mente foi para o futuro, ela ativa esse general. Essa é a fase 1 da roda da aflição. Aí vem a fase 2, que são os medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no seu corpo, circulando, seu sangue não está aqui, mas você não tem para onde fugir desses predadores psicológicos. Para onde que foge de boleto? Para onde que foge do diagnóstico ruim, da conversa difícil, do político, do câmbio? Você não tem para onde fugir. E você se sente atacado por tantas frentes que aí a gente entra nos 40 milhões. O que as pessoas acontecem? Colapsam. Adoecem. Onde é o burnout, síndrome do pânico. Você já viu uma pessoa tendo síndrome do pânico? Às vezes ela cai no chão, posição fetal e chora. Por quê? Porque o corpo colapsou, ele não sabe o que fazer. Ele não tem pra onde correr. Literalmente não tem pra onde correr. Aí a gente vem na fase 3 da roda da aflição, que é a procrastinação. Você pega essa pessoa que está com o corpo entupido de hormônio e põe ela de frente pro computador. Fala, faz essas 200 ligações agora para fechar esse contrato. A pessoa tá lá, zumbi. Ela não consegue. Eu era essa pessoa, durante um ano eu fui essa pessoa. Ela não Fica consegue. olhando pra tela. Aí fica ali, não consegue focar, não consegue fazer. Aí a procrastinação, que é prima da ansiedade. Ansiedade é somente fugindo do presente no futuro. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Aí você tem 2 caminhos para seguir. Caminho 1, drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, diminui a dor e o sofrimento por algumas horas, mas depois, na hora que seu corpo volta para a homeostase, sua sensação é muito pior, você não vai resolver nada e tem efeitos colaterais graves. Segunda opção, kit letargia. Aí é onde entra Instagram, TikTok, YouTube, você fica jogando seu tempo no lixo. Jogando seu tempo pela janela. Aí o que acontece? Seus pratinhos da vida, você não tá pondo energia na saúde, trabalho, relacionamento, finanças, nada. Já viu quando vem problema, vem tudo uma vez? Aí você vai olhar na sua vida, você não tá pondo energia em nada. Aí os pratinhos da vida caem, começa a colapsar a vida pessoal da pessoa. Aí a mente dela que fugiu pro futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda da aflição.
O tempo todo. O tempo todo. E foi onde eu vivi isso aí por um ano. E foi onde eu falei, gente, que loucura. Eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol. Sabe como é que eu fazia isso? Assistia alguma notícia ruim, entrava no Instagram, tá todo mundo viajando, todo mundo feliz, só eu que não. Aumentava a minha ansiedade, procrastinava o dia inteiro, não fazia nada de útil, à noite eu dormia depressivo. E fiquei um ano. Aí foi quando eu fui buscar a resposta. Falei, cara, como que eu saio disso? Será que não tem uma chavinha para desativar essa tal dessa amígdala e ativar esse neocórtex? Será que não tem como eu sair desse lugar? E eu descobri, Ale, que tem 3 chaves extremamente poderosas. Descobri que a amígdala e o neocórtex trabalham alternados como se fosse um relé. Na hora que você desliga um, você liga o outro. Ou igual no carro, você pisa no acelerador ou no freio, você já viu? Né? Ou num ou no outro. É a mesma coisa. Vamos entender, aqui é muito importante, né? Então, as pessoas entram numa ciranda cíclica que acaba sempre dando ruim, né? Ela enche o corpo de cortisol. Com esse hormônio, ela não consegue pensar. Ela entra nisso por quê? Porque a mente dela ficou projetada no futuro, gerando ansiedade. Ela se sente atacada, ativa a amígdala. Com esse hormônio, ela não consegue focar, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. A vida começa a afundar, a mente dela foge para o passado. Ah, era mais fácil, era mais simples, era mais honesto, era mais justo. Depressão. E ela fica vivendo essa roda. Legal. E daí porque ela tá com um grupo de hormônio errado no corpo. E entorpecentes no meio do caminho, que você falou bebida, droga, rede social, etc. Jogo agora, né? Tigrinho pra lá, pra cá. E isso, a pessoa acaba nisso. Daí ela tem a chance de interromper, e aí você descobriu que você consegue alternar, né, entre o general e o presidente, ou seja, entre o estado de guerra e o estado de paz. Sim. Então eu entendi, você pode estar no pior momento de cortisol, depressivo, só que se você liga a chave do presidente, da paz, você interrompe e começa a mudar esse ciclo recorrente. Perfeito, é isso. E daí você tem mecanismos para fazer isso acontecer. Mecanismos. Então tem 3 grandes chaves que eu descobri. 3 grandes chaves. E aqui nós estamos falando de ciência, ressonância magnética, estudo científico, não é esoterismo. A primeira delas aumenta em mais de 25% a circulação de sangue no neocórtex com a produção de dopamina e oxitocina. Quer chutar qual que é essa primeira? Eu não vou arriscar. Você é craque na primeira. Pode falar que você vai acertar. Exercício? Exercício, atividade física. Porra, tem... Atividade física, ali. Você já viu? Eu pergunto para as pessoas, falo, quem aí faz atividade física? Aí levanta mais da metade um pouco ali. Quem aí fica com preguiça todo dia antes de fazer? Então é a mesma turma. Aí vai mais gente levantando, uns ficam só na preguiça, né? O que acontece? Você já viu que você vai malhar? No início é foda, né? Os primeiros 10 minutos é sempre chato. Você vai correr... Ainda mais nesse frio. Ainda mais, eu gosto do frio para correr, mas sim, o início é chato, é dolorido. A hora que você termina, você fala, cara, como que eu poderia pensar e não vir malhar hoje? Eu não tenho como... É outra vida, você não é outro ser humano na hora que você termina de malhar. Totalmente. É irrigação. Mas você é outro ser humano. Porque você tirou um preset de hormônio e pôs outro preset de hormônio. Nós somos um corpo químico. Eu falo mulheres, por exemplo, que têm mudança hormonal muito mais fortes do que homem. Ciclos menstruais mensais. Ela tá de um jeito no início do mês, tá de outro jeito no meio, tá de outro jeito no final do mês. É normal da mulher ter esse ciclo mensal. Homem, a gente não tem tanto esse ciclo tão virado, mas a gente tem diário. Assim como as mulheres também. Você tem um grupo de hormônio, entra outro grupo de hormônio, você sente de outra forma. Então, a atividade física, ela é esse primeiro. Tem o segunda chave, aumenta em mais de 40%. Também medida em ressonância magnética. Essa é mais poderosa. Essa é ainda mais poderosa que a primeira. Pode chutar. É para chutar? Eu tô pensando se é meditação, contato social. Não. Oração. Oração. A fé. A fé. Ah, Léo, qual religião? Tanto faz. Você pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus. Tanto faz. Ele responde por todos os nomes. Deus. Agora, olha biologicamente por que isso acontece. Porque quando você tem fé, a fé é o oposto do medo. Quando você não tem medo, você não ativa o general. Você não coloca cortisol no seu corpo. Olha a forma como Deus nos programou. Você simplesmente acreditar nele, seu corpo traz um tipo de químico. Então, meus pais sempre falaram, meu filho, você tem que acreditar, você tem que ter fé, e tem. Quando você tem fé, é como se tivesse uma capa de superpoderes, com dopamina, oxitocina, é aquele dia que você pensa, você
conecta, você faz. Físico, né, Léo? A gente tá Químico. falando Químico. químico. Químico no seu corpo. E isso é capaz de curar, de transformar as pessoas, de interromper um ciclo depressivo pela fé, é real mesmo. É real, é estudo científico. Pode buscar, joga aí no GPT, joga no Google, joga onde você quiser. Você Fantástico. vai ver inúmeros estudos sobre isso de universidades no mundo inteiro. Então a fé, ela é poderosíssima, qualquer que seja a sua religião. Fé em Deus. Aí a gente tem a terceira chavinha, que é a que eu tenho levado para as empresas, que é a que tem transformado a vida das empresas. A gente levou recente para o Grupo Arcon, 6.000 pessoas, 2.500 representantes, eles conseguem medir a evolução de venda. Estamos levando lá para Roldão agora, levei para o Zema, governo de Minas, levei para o grupo deles, levei para o governo, para a polícia, para o BOP, e mais de 30.000 pessoas. Vita com House agora também. Vita com House agora. Mas esse é mais poderoso ainda? É mais poderoso ainda, aumenta em mais de 60%. Mais de 60%. Mais de 60%. Que é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos que você consegue, você mesmo, alterar isso. A sua chavinha. A sua chavinha. Exemplo. Cara, esses protocolos envolvem respiração, envolvem visualização, envolvem meditação, e eu levo esses protocolos específicos para você chegar nesse lugar. E que quando você combina com os outros três, com os outros dois, vira uma transformação completa. Então, por exemplo, Ale, nosso corpo, a hora que você está ansioso, que você está mal, você fizer um tipo de respiração específica, mais profunda, que eu chamo de respiração quadrada, você pausa. Se você fizer 3, 4 respirações dessas, que a gente sempre fala, respira fundo, é isso. Só que a hora que você traz ela com intencionalidade, o que você está fazendo? Você está aumentando o nível de oxigênio do seu corpo, você está mudando o pH, você está deixando ele mais alcalino, menos ácido. Com isso, você corta o cortisol, você começa a trazer dopamina e oxitocina, você sai dos picos de estresse. A hora que você acresce isso a certas visualizações e formas de você se conectar, você começa a diminuir. Então, o que você vê nas igrejas, nos templos, a pessoa quando está rezando? É uma meditação, ela está entrando naquele mantra, naquele lugar, está desativando tudo isso, está desativando essa luta e fuga. Então, quando a gente traz isso de forma intencional, você alinhar corpo, mente e alma naquela direção de forma sistemática e consistente, você vai transformando sua vida. Como você falou, né, que muita gente percebeu isso, acho que de uma forma até intuitiva, né, empírica. Então, provavelmente alguém nos templos percebeu que as pessoas paravam, respiravam e traziam a fé combinada com visualização, com respiração, elas melhoravam, saíam de lá mais felizes, etc. Mas não tinham essa consciência de como funcionavam os hormônios, não tinham neurociência, um monte de coisa. Mas entendiam que aquilo ali funcionava. Sim. De fato. Quando eu fiz as lentes, quando eu criei elas, eu não tinha esse conhecimento. Eu simplesmente me conectei à filosofia, minha mente começou a mudar e eu comecei a entender. Foi igual naquele filme, não sei como é que foi, só sei que foi assim. Aí, quando eu comecei a levar isso para as pessoas, eu falei, cara, por que mudou? Eu sou curioso. Eu falei, aí eu comecei a fazer a pós em neurociência para entender como que funcionava. Aí eu falei, cara, por isso. Tem um exercício estoico, por exemplo, que chama Premeditatio Malorum. Exercício de 2.500 anos. Como é que chama? O que significa Premeditatio Malorum? A gente leva no nosso treinamento. Premedite o mal que pode te acontecer. Aí você fala, nossa, eu não gostava disso, eu achava o negócio trazia ansiedade. Vamos supor, você vai fechar um prédio novo para house, que você vai colocar que é algo muito importante, você vai trazer uma tecnologia nova, vai fazer aquele empreendimento novo. Aquilo está te trazendo ansiedade, você está o tempo todo indo naquilo ali, aquilo te traz alguma angústia, por algum medo de dar errado. Cortisol. Isso, lá cortisol em cima. você está naquela concorrência, você está no meio daquela confusão toda. O que você faz, o premedite o mal? Você começa a organizar tudo que está, você faz uma lista, o que você tem controle, o que você não tem controle. E você vai colocando tudo que você tem controle naquela situação. Tem controle sobre melhorar a oferta, fazer isso, colocar aquilo outro. O que eu não tenho controle? Governo, câmbio, economia, o cliente, bababá, o incorporador ou o cliente. Você vai colocando. A hora que você está fazendo isso, você está trazendo organização e lógica para aquilo. A amígdala fala, cara, eu não preciso me preocupar com isso mais, já jogou para o neocórtex. E aí ela para de produzir, ela para de ficar girando em círculos com aquele tema.
Aí a hora que você vai e você avança. E se der errado isso aqui? E se eu não conseguir fazer isso? Vamos lá, se der errado, faz o que as pessoas vão supor. Cara, imagina, qual que é seu medo? Eu tenho medo de perder o emprego. Ou tenho medo de quebrar a empresa. Legal. Então, escreve aí tudo que está no seu controle para você não perder esse emprego. Chegar mais cedo, trabalhar mais, aprender isso, me esforçar, blá, 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 põe tudo. O que não está no seu controle? Seu chefe, a empresa, blá, ok. Agora traça uma linha e põe. Se você perder esse emprego, o que você tem que fazer? Você vai ter que cortar custo, reduzir despesa? Vai fazer o quê? Vai pegar um empréstimo? De quem? Como? Vou dirigir Uber? Vai fazer o quê? Põe tudo que você vai fazer e deixa essa lista pronta. Aí você pega essa lista e guarda. A hora que você faz isso, que o pensamento vem e você fala. Mudou para o Aí você pensamento. fala: não, já tem uma lista, já tem uma programação. Tem algo para acrescentar? Não, então acabou. Se tem, você vai lá e acrescenta. Tira da amígdala, coloca no neocórtex. É isso que a nossa agenda faz, seu dia a dia. E você me falando, nitidamente, as pessoas que eu conheço bem-sucedidas, as pessoas, pode ser desde uma pessoa que é um executivo, um empresário, um profissional autônomo, todos eles, de alguma forma ou de outra, compartilham dessas atitudes, às vezes até de forma involuntária ou inconsciente, né? Aprenderam ou conseguiram desenvolver todos esses pensamentos e praticam isso. E para mim é muito nítido. Agora me fala uma coisa, quando uma empresa passou pelo teu treinamento, eu vou chegar lá na empresa, tá todo mundo respirando, tá todo mundo fazendo lista. Como é que quando você consegue ensinar para as pessoas que ainda são, de certa forma, cruas, né, que não conhecem todo essas ferramentas e esse conhecimento, como é que se dá isso na prática? As pessoas começam a implementar, isso vira tão automático que praticamente você não percebe. Sim, a gente, como é que funciona os treinamentos? Geralmente eu faço uma palestra de abertura de 1h30, 2, para ter esse workshop para a pessoa entender. Porque aqui nós estamos falando, ali no modo teórico, você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode confirmar, gostar, não gostar. Quando a gente faz o workshop, eu te levo na sua primeira reprogramação mental, no primeiro protocolo, não é mais sobre o que eu estou falando, é sobre o que você está sentindo. Então, quando eu inicio, eu falo, vamos lá, a nota de 1 a 10, como você está se sentindo agora? Entre 1, extremamente mal, ansioso, depressivo, 10, extremamente bem. Como é que você está? 4, 5, põe onde você está. Vamos fazer agora. Dura 15 a 20 minutos. A hora que a gente termina, ali eu falei, e aí, como é que vocês estão? Anota o novo número. Cara, é a hora mais gostosa. Cara. Tava em 4, fui para 10, tava em 9, fui para 10, tava em 1, fui para 8, tava em 7, fui para 10. Cara, e é 100% das pessoas. Porque, mais uma vez, não é sobre mim, é sobre o que elas vão encontrar dentro delas na hora que elas entram nesse lugar. Todo mundo tem essa capacidade. Nesse momento, eu falo, vocês entenderam que vocês, se você consegue se transformar, se sentir melhor uma vez, você consegue fazer duas? Se você consegue fazer duas, você consegue fazer três? E a vida é feita desses momentos. Tem uma frase do Viktor Frankl, que teve em campos de concentração e tudo, e ele escreveu um livro muito bonito, e uma frase dele é maravilhosa, eu uso ela na lente da sabedoria. Entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. E nesse momento reside a sua sabedoria, a sua capacidade de agir de forma inteligente e racional ou de reagir de forma irracional. Qual que é esse instante? Esse instante são todos os instantes. Então, por exemplo, você está dirigindo o carro, cara te fecha, estímulo. Qual que é a sua resposta? Input, output, processamento. Estímulo, cara te fechou. Resposta, xingo, põe o braço para fora, buzino, perca a cabeça. O que aconteceu nesse instante? Eu ativei minha amígdala, eu coloquei cortisol no meu corpo, fiquei nervoso, irritado, entrei em estado de ira, brigo com o cara. Aí eu chego no trabalho já nervoso. Falo, cara, cadê aquele relatório? Ninguém faz nada direito, eu que faço tudo nessa empresa, blá, 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 blá. Tem um dia péssimo, porque a hora que a energia vem, ela volta igual. Você vai tomando na cara com a turma. Aí você chega com essa energia em casa. Sua esposa fala, Ale, você trouxe o pão, passou os pães. Não, mas você não faz nada direito, só eu que faço. E vira aquele caos. Sua vida, seu dia foi um caos, porque entre o estímulo e a resposta se deixou entrar no estado de ira. E você ficou com esse cortisol o dia inteiro, com essa mágoa, com essa má água te atrapalhando o dia todo. A hora que você começa a treinar, estímulo, te fechou. Vai com Deus. Você deve estar atrasado, coitado. Vai lá. Vamos mudar de música, pôr uma musiquinha aqui. Você
conteve aquele momento. Você conteve aquela explosão. E você começa a entender que a hora que você entra numa reunião com um cliente, que ele tá bravo com você, que ele fala, Ale, isso aqui tava assim, não pintou isso aqui, não entregou isso, não tá daquele jeito, blá, 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 blá. Você fala, você já ia entrar, você tem razão, compreendo sua frustração, vamos conversar. Você dá o tempo para a pessoa. Você entende que a hora que você chega em casa, no seu relacionamento, sua mulher vem nervosa, seu marido, seu primo, seu filho, e ele vem e você volta reativo, ambos entram em estado de ira, ambos entram em estado de luta e fuga. Só que ali naquele momento você vai dar o tempo. Você começa a entender que o silêncio é a melhor resposta, que a não ação é a melhor ação, porque a pessoa não entra em estado de ira, de luta. E como que você faz isso? Treino. Então, o que eu levo para as pessoas? Elas começam a ter esse treinamento, elas começam a ter acesso a essas aulas para elas treinarem de forma prática, objetiva e pragmática esse tipo de ação, a não reagir. Depois a gente entra na lente da coragem. Você começa a entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é você triunfar sobre o medo, você fazer mesmo com medo. E você começa a entender que a coragem é um músculo que você precisa usar, sabe por quanto tempo? Para fazer as maiores coisas? 10 segundos de coragem. E isso eles pesquisaram nos Navy SEALs. Aqueles Navy SEALs que são o ápice da Marinha Americana, considerados os caras mais corajosos. Dentro deles tem um percentual de soldados que ainda ganham medalha de honra e bravura. E os pesquisadores falaram, cara, como é que esse cara tem tanta coragem? E foram lá ver o que eles tinham feito. E na entrevistando falou, cara, eu tomei um tiro, meu amigo tomou um tiro, eu carreguei e corri. A outro foi lá, eu fui lá perto, peguei e corri na linha de tiro. Foram ver, eram todas as ações de segundos que ajudavam eles a fazer, que qualquer ser humano teria essa capacidade. Aí a coragem é sobre a gente usar esses 10 segundos de coragem para transformar a nossa vida. Depois não é sobre coragem. É E entrar em ação. E entrar em ação. Depois não é mais sobre coragem. É você pegar o telefone e ligar para o cliente. Quanto tempo você precisa? 10 segundos. Você vai malhar, é você acordar, o despertador tocou, você lavar o rosto e sair. Depois não é mais coragem. Depois é disciplina, é consistência, é resiliência, que é a nossa lente 6. Então a gente ajuda as pessoas a identificarem esses comportamentos dela, a trabalharem essa força mental de perceberem esses gatilhos e a colocar em prática a transformação dos hábitos. Então, as pessoas, quando fazem nosso treinamento, elas escolhem 3 hábitos para irem mudando ao longo dos 60 dias. E a cada 60 dias a gente vai ajudando elas nisso. Então, a lei nova do governo da NR1, né? O que é NR1? A NR1 é uma lei que o governo falou, gente, o negócio da saúde mental está muito grave. Não sabemos resolver isso aí não. O que a gente faz? Manda as empresas resolver. Ó, você avalia, mede, se vira. E o que as empresas estão fazendo? Elas não sabem o que fazer. Por quê? Porque antes era para ter a multa em maio, agora vai ser maio do ano que vem. O que elas falaram? Cara, vamos avaliar. Aí eu gosto de falar, gente, NR1 eu te dou de brinde. Isso aí você ganha. Eu não estou falando de NR1 de resolver coisa de governo. Eu estou te falando de aumentar a sua conversão em vendas, diminuir seu absenteísmo, aumentar a conexão do seu time. Eu estou falando em tratar 1/3 da sua empresa que está doente, para eles performarem melhor. NR1 você ganha de brinde, porque tudo que eu faço já entrega. E, Léo, quando você entra também no ciclo positivo, isso atrai mais positivo, né? A pessoa acaba se viciando na positividade. Então, a partir do momento que ela coloca em prática, pô, vendi mais porque eu tive essa atitude, esse pensamento, quero ter mais esse pensamento, logo ele retroalimenta o positivo, correto? Esses estudos, quando a gente vai entender, né? Você pega esse estudo de Harvard, 37% mais conversão em venda. Estudo super complexo. Vamos fazer um estudo mental nosso. Você imagina o seguinte, Ale, você vai na festa na casa de alguém, a festa é tão animada quanto o ânimo do anfitrião. Você já reparou isso? O anfitrião está animado, a festa é boa, o anfitrião está desanimado, a festa é ruim. Nós, líderes, somos anfitriões da nossa casa, do nosso departamento, da nossa festa, sua empresa. Se você está mal, você imagina que sua equipe vai estar melhor ou pior que você? Provavelmente para pior. Provavelmente pior. Imagina o seguinte, no dia que você está bem, que você está voando, você fala, cara, eu estou um avião hoje. Você produza 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, quantas unidades produtivas você produz? Muito menos. 0. Negativo, às vezes. É melhor você nem ir na empresa para não levar aquela... Então, o que acontece é que quando a gente trata nossa liderança a estar bem,
sua performance ela é infinitamente superior. Ela sai do zero para ter a performance. Aí tem um outro estudo da McKinsey que fala que a saúde mental está relacionada ao aumento da criatividade, inovação. Aí você imagina que é mais uma coisa super complexa. Vamos fazer um outro experimento mental nosso aqui. Imagine que você está dando um rolê aqui em volta da empresa, pensando numa ideia nova para a house. Está ali passando na Bela Cinta com a Paulista. Aí, de repente, um pitbull solta da coleira e corre atrás de você. Você vai conseguir terminar essa ideia? Ou você vai só correr? Provavelmente só correr. Só correr. Por quê? Porque a hora que esse pitbull vem, sua amígdala ativa, enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, você entra em estado de luta e fuga. Tchau, criatividade. Acabou a criatividade. E o que está acontecendo? Nós estamos correndo um pitbull 24 horas por dia, 7 dias por semana. A criatividade acaba. As pessoas estão zumbis dentro das empresas. Então, quando a gente vê isso, aí vem um estudo da Gallup, que mostra que a gente consegue aumentar a lucratividade da empresa tratando saúde mental. É óbvio. Você tem um terço que não está conseguindo produzir, o outro não está conseguindo vender, o outro não está conseguindo... Só tem ideias. Como é que seria a sua lucratividade se você tivesse um terço menos de pessoas? Ou se você estivesse faturando 40% a mais? É sobre isso que a gente está falando. Sensacional. Então, a saúde mental, cara, é algo que as pessoas demoraram a entender a importância disso, mas simplesmente a nossa mente. Mas mesmo quem tem uma empresa pequena ou é um profissional liberal, que é ele mais 2 pessoas, mais poderoso ainda. Você muda o... Você muda entre quebrada no mês que vem ou crescer, né? Porque se só tem 2 pessoas e as 2 não estão bem, a empresa está um caos. Não tem nada, né? Maravilhoso. Léo, que aula, que coisa incrível. Eu queria fazer algumas perguntas, aliás, para trazer algumas inspirações. São algumas perguntas rápidas, mas eu queria falar antes do livro, né? Eu achei esse livro aqui é maravilhoso, né? Você conseguiu reunir aqui o conhecimento em capítulos super rápidos de ler. E conta um pouquinho, Léo, e quem quiser conhecer mais, eu acho tem o teu canal, né, também, que é Léo incrível. Simão Estoico no Instagram. O Léo Simão Estoico no Insta. No Insta. Tem no YouTube. No YouTube também. E o livro, quem quiser comprar? O livro lá no Instagram tem os links. Tem os links do... Você comprar o livro, para mandar... Se quiser palestra, quiser treinamento, tem tudo lá no Instagram, tem os links. Esse livro é o seguinte, Ale, eu falo que ele parece um livro, né? A hora que você olha aqui, ele parece um livro. Mas ele, na verdade, ele é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro do lugar mais fantástico que é dentro da gente. Quando eu tive essa cura minha, que eu saí desse buraco, em 2021, no final para 21, eu me conectei no estoicismo, minha primeira reação foi começar a comprar livro e dar para os amigos. Depois eu encontrava eles, poxa, ninguém lia nada, falei, que pena. Falei, como que eu posso deixar isso para as pessoas, principalmente para meus filhos, Theo e Luca, se eu de repente morrer de uma hora para outra, agora que eu vi que eu sou bem mortal. Falei, já sei, eu vou gravar um podcast e vou colocar isso. Foi quando eu coloquei lá no Spotify, 2022, ficamos entre 1% mais compartilhado no mundo o nosso podcast. 1 por dia. Hã? 1 por dia. 1 por dia, todos os dias. Eu tenho 1.200, mais ou menos. Aí, a hora que tinha passado no ano passado, eu falei, cara, eu quero fazer uma consolidação, pegar os melhores. Então, eu selecionei por temas. Então, mesmo os alunos, quando vão fazendo, a gente pega aqui, ó, bases históricas, gratidão, sabedoria, resiliência. Então, tem cada semana um tema. Recomeço, como superar o luto, como superar uma demissão, uma quebra de uma empresa, um fim do relacionamento. E fui trazendo esses conhecimentos como pílulas. Aí, como eu já tinha esses episódios todos, o que eu fiz? Eu coloquei, cada episódio tem um resumo e um QR Code. A pessoa bate o QR Code, ela pode assistir o livro. Ela não precisa nem ler se ela tiver com preguiça. Ela bate aqui e assiste o meu comentário, meu episódio sobre aquilo. Então tá aqui, né? Vamos ver aqui, eu pegar um dia, ó. Você pode ser o seu maior inimigo ou inimiga. Você é a pessoa mais perigosa que existe na sua vida e a mais abençoada. O que vai sempre depender de qual das 2 forças você dá e você alimenta para definir o resultado. Então aqui tem um tema trazendo isso aí. Tem uma história bacana, que é a que eu trago nesse tema, que é a história dos 2 lobos. Você já escutou ela? O menino, bonita essa história. Hã? Bonita essa história. É bonita, né? O menino, o índiozinho, ele chega no avô dele e fala, vô, no cacique, eu
Eu hoje briguei com um amigo, ele veio me irritando, me deixando muito nervoso, eu perdi a cabeça e briguei com ele. Então eu estou muito envergonhado e eu queria saber, né, queria sua opinião nisso aí. Ele falou, meu filho, dentro de nós, todos nós temos dois lobos. Nós temos um lobo da sabedoria, da paz, da calma, da tranquilidade, do foco, da disciplina. E nós temos o outro lobo da raiva, do egoísmo, da angústia, da guerra. Nós temos esses dois lobos. Esses dois lobos estão constantemente lutando um com o outro dentro de nós. E o menino falou, mas qual que ganha essa luta? Ele falou, ganha aquele que você alimentar. Então perceba que essa parábola aí, antiga, não sei há quanto tempo, ela traz o resumo de tudo que a gente falou aqui até agora. É. Então, de um lado, você tem um lobo, seu presidente, né? Dopamina, oxitocina, serotonina. Do outro, você tem o cortisol, você tem seu general. Qual deles que ganha? Aquele que se alimenta. E o que a gente faz é te ensinar como alimentar o lobo que te traz bem, que te traz calma. Então, calma da mente, eu falo, não é sobre calma, sobre sossego. Às vezes, um empreendedor amigo nosso, no encontro que a gente fez junto lá, falou, Léo, mas pô, não vai ficar meio devagar, meio calmo? Meio calma. Calma da mente é sobre foco, é sobre disciplina, é sobre consistência. Então, quando a gente vai trabalhar a saúde mental, é para alta performance, é para você conseguir colocar isso. A mente acalmada produz mais. Só a mente acalmada produz, a mente É. agitada, acelerada, você perde, você é muito ineficiente. Sensacional. Léo, eu queria fazer algumas perguntas para trazer ainda mais um pouco de conhecimento. Então, primeira, o melhor conhecimento, o melhor conselho que você já recebeu. O melhor conselho que eu já recebi. Piano, piano si va lontano. Esse é um conceito italiano, morei na Itália uma época. Achei muito interessante. Devagar se vai ao longe. E ele, para tudo que a gente, na hora que você vai mergulhando nisso, você entende que é você tirar essa ansiedade, você tirar esse medo, você tirar essa reação. Cara, esteja presente, esteja aqui no momento presente. Calma, que aos poucos você vai chegar. Não é sobre a velocidade, é sobre a direção. Então, esse foi um conselho que me Maravilhoso. ajudou muito a sair dessa zona de ansiedade da minha vida. Isso é muito bom, hein? Hum? Tá, isso é muito bom. Não é? E o conselho que você daria para um filho teu, para uma pessoa querida? Esse é o que eu tenho aqui de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. A frase completa estava escrito no oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. Então não tem nada mais importante na nossa vida do que o nosso autoconhecimento, que a gente se conectar àquilo que é real, que é sagrado, porque a gente passa a maior parte da nossa vida buscando o que a gente quer fazer e ter, sendo que a coisa mais importante é o que a gente quer ser, o que somos. E tudo que a gente vê é uma miragem, tudo que a gente vê é irreal. Isso aqui tudo é um aglomerado de elétrons que vai se desfazer daqui a pouco, essa roupa vai virar um pó, tudo isso. O que que é real? São as coisas que a gente não vê. O amor que você sente, você não vê. A eletricidade, a luz você vê, a eletricidade você não vê. O que você sente de cheiro, de sabor, tudo que é real, todos os seus sentimentos são invisíveis, mas são o que fazem da nossa vida realidade. Então a gente se conhecer a nós mesmos, a gente consegue se conectar nisso. Então para mim é a coisa mais importante. Conheça-te a ti mesmo. Fantástico. E você falou do ser, ser dá muito trabalho, né? As pessoas hoje preferem ter ou de alguma forma Fazer, fantasiar. do que ser. Dá muito mais trabalho, Ter é sobre os valores e as virtudes. mas é muito mais gratificante. Você vai muito mais longe, né? É permanente, né? O resto é impermanente. Léo, o conteúdo para as pessoas que querem conhecer mais, não só sobre estoicismo, mas algo que você julgue essencial para a vida, canal, livro, série, qualquer coisa que você segue, que você considera que são aprendizados fundamentais, que você recomendaria? Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa ávida por leitura, gosto muito. Eu acho que quanto mais você buscar, as pessoas perdem muito tempo em mídias fúteis. Agora você quer estar com uma pessoa, um grande mentor,
Vai buscar na filosofia, vai buscar na teologia. Você pode passar uma hora com Sócrates, lendo Platão. Pode passar uma hora com Marco Aurélio. Você pode passar uma hora com Moisés. Você pode passar uma hora com Jesus, com Buda, com Krishna. Você pode passar uma hora com quem você quiser. Essas grandes mentes, mestres que passaram no planeta. Para que você vai passar uma hora no TikTok? A pessoa scrollando. É o Então. estado dopaminérgico que a pessoa. E a dopamina barata, é a dopamina que ela vem, depois ela volta com déficit dopaminérgico. Então você Estado começa letárgico Exato, absurdo, né? exato. Então vai buscar conhecimento, vai cuidar da sua saúde, entende que não tem nada mais tecnológico e mais desenvolvido no planeta em termos de tecnologia do que seu corpo. E ele é gratuito seu, e as pessoas não cuidam do corpo, não malham, comem um punhado de porcaria, vai vivendo dentro dessa casa que é o próprio corpo, destruindo ele. Então cuida do seu corpo, cuida da sua mente. Até isso tá instantâneo, né, Léo? As pessoas hoje preferem tomar uma picada, um comprimido mágico, do que também se esforçar para ter uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. Hoje está tudo muito imediato, né? Muito estético. Esse é um outro ponto que nem tudo é instantâneo e fácil, né? Tem coisa que a gente tem que lutar, tem que ter resiliência. Léo, em relação a hoje a empresa, como é que você está estruturado? Você tem uma equipe, você falou de treinamentos, de conteúdo, como é que funciona hoje o teu business? Sim, a gente tem uma equipe, né? Então tem toda uma equipe de parte de mídia, de treinamento, que me dá suporte de treinamento, parte de atendimento, né? Plataforma, uma empresa normal de treinamentos de saúde mental para alta performance. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente tem toda essa estrutura, a gente faz um diagnóstico de 7 principais categorias da sua vida pessoal, como você está ali, relacionamento, saúde, financeiro, tudo sigiloso, obviamente, como é que você está. A gente faz uma avaliação da empresa como um todo, em 7 categorias, como é que as pessoas estão percebendo a empresa também de forma sigilosa, o que a pessoa vê o dela, como é que ela está na nota dela, para ela escolher onde que ela quer começar a mudar, e a empresa vê como é que ela está sendo avaliada. Então a gente pega e fala, cara, aqui na House vocês são em 600 pessoas. Dentro dessas pessoas, nós temos aqui, ó, o nosso total tem 30% está com problema de relacionamento em casa. Então, dentro do nosso treinamento, nós vamos trazer um módulo importante sobre relacionamento. A gente melhorando o relacionamento das pessoas em casa, elas vão melhorar como é que elas estão no trabalho, vai melhorar como é que está o atendimento do cliente, vai melhorar como é que ela está com o colega, com o chefe, com o subordinado. Então, a gente identifica e a gente leva esse treinamento para melhorar essas áreas. A gente trabalha isso dentro do Team Quanto Building. tempo leva esse treinamento? Ele tem um prazo específico, ele é contínuo? A parte inicial, né, que são as lentes, a gente faz uma palestra inicial, depois, semanalmente, dentro da plataforma, eles vão recebendo uma dessas aulas para assistir, onde a gente consegue ver quem está interagindo, quem está assistindo. Eles vão recebendo pílulas diárias, que vão recebendo pela ordem, pela sequência na semana. Essa é a primeira etapa. Aí depois, ao longo, a cada 60 dias, a gente vai fazendo, a pessoa escolhe 3 hábitos que ela quer mudar para ela. E a gente vai acompanhando. Então, ela tem acesso a mim quinzenalmente pelo Zoom, ela tem acesso a suporte, e a gente vai trabalhando no que eu chamo de fábrica de hábitos, que é ajudando a pessoa a transformar esses hábitos saudáveis. E à medida que ela faz isso na vida pessoal, você começa a sentir o efeito disso na vida E o profissional. programa, né? O pessoal costuma fazer muito off-site, né? Que às vezes são 2, 3 dias no máximo, e a pessoa quer pegar uma parte desse off-site e fazer algum tipo de imersão para trazer algum conhecimento. Existe um programa mais rápido que consiga levar algo consistente, talvez até introdutório, para depois um trabalho mais intenso, mais longevo? Sim. A gente tem 3 formatos, né? Quando a gente está falando em empresa, essa primeira imersão que eu chamo de Calma da Mente Despertar é uma palestra, workshop, que pode ser de 2 a 4 horas, dependendo da necessidade da empresa. Então essa é a mais curta, que faz na hora ali, para as pessoas se despertarem com esse potencial. Ali a gente faz o convite para que elas venham participar. Porque não dá para você falar, ó, gente, vocês são obrigados agora a fazer isso aqui na House, não funciona. A gente faz o convite. Só que quando você faz um convite, a gente tem 100% de adesão. 100%. 100% quer entrar. Aí, dos 100%, não é o 100% que vai terminar. Geralmente 70%, 80%. Alto. Alto. Só que você começa a reparar o quê? Que aqueles 20% que não seguiram,
Já que estavam não tem, desconectados. que já estava desconectado todo. O RH geralmente fala, Léo, é impressionante. Quando a gente olha as pessoas que não estão conseguindo se conectar, é as mesmas que não estão participando. Confirmatório que você já devia ter mandado. Confirmatório. Por quê? Porque, cara, ela está no momento que ela não está conseguindo nem olhar para a importância do autodesenvolvimento. Se ela não está preocupada com autodesenvolver, ela não consegue nunca preocupar com a empresa, com a atividade dela. Ela está no momento mais difícil, que ela precisa desse resgate. Talvez ela vai precisar de um prazo maior para ela encontrar esse caminho. Sensacional. Leozão, queria te agradecer demais. O Léo, não é porque ele está aqui, mas é um grande guru. Eu aplico de fato muito do que a gente conversou aqui. Eu aplico na minha vida. O estoicismo, eu diria que mudou a minha vida. Tem outros conhecimentos que eu gosto muito, que de fato trouxeram ferramentas para o dia a dia, mas a força mental, né, além obviamente que você falou da fé, da religião, de outros conhecimentos, mas a força mental que você ganha conhecendo, isso que eu me considero um faixa branca, tá? O Léo é um faixa preta, nono dan. Curiosaço. Eu sou um faixa branca, mas já com algumas ferramentas, e é fenomenal. Você é um cara incrível, né? Você é um cara que Obrigado, hoje tem um altruísmo, Léo, de levar. Eu já estive em vários eventos com você, e eu vejo que você faz de coração, querendo ajudar as pessoas, vibrando com elas melhorando, né? O Pedrinho gritando ali atrás. Mas tenho bonito ver isso, e eu imagino como você se transformou ao longo do tempo e como é possível mudar, né? E eu, como empreendedor também, as mudanças que você tem na sua vida, você quer muitas vezes trazer para a tua empresa, para o teu negócio, para as pessoas, para deixar um impacto positivo, né? Que é isso que faz valer a pena quando você tem um propósito de fato. E eu entendo que isso é o teu propósito de vida hoje. Sim. Né? Que é impactar as pessoas, é levar para 10 milhões de pessoas aí nos próximos 10 milhões? anos. Já está em quanto? Umas 30 mil. Vai ter que dar uma exponencializada. Mas vai. Sabe que você tem a curva, né? Ela vai e depois em um momento ela dá aquela inclinada exponencial. Só para essa base aqui de vocês, House e tudo, já vai alguns milhares aí. Então, pessoal, olha, vocês que estão ouvindo, eu acredito muito, né? Você que é corretor de imóveis, que é uma jornada, não é fácil, né? O corretor sabe que ele não tem salário, ele acorda precisando fazer o mês dele, e se ele não tem essa estrutura mental, como você falou, ele entra desesperado, ele quase que chega para o cliente e fala, compra para me ajudar, né? No estado mental. Vender é transferir entusiasmo, você não tem entusiasmo. Não tem entusiasmo, e é quase que o cara consegue falar naquele estado com cortisol lá em cima, né? Cheio de problemas. Sim. E ele é dragado para performar mal. Você que é incorporador, isso que eu ia te perguntar também, lá, porque tem o PJ e nós temos muitos incorporadores que são praticamente a empresa, é uma empresa muito pequena e ele realmente é a pessoa que faz a coisa andar. Se ele quiser entrar num programa, se desenvolver na pessoa física, obviamente que ele quer transferir para PJ, mas ele quer se desenvolver na física, é possível também? Sim, a gente tem programa online para ele fazer na física, tem mentorias específicas para ele fazer, tem programas off-site que a gente faz também, por exemplo, eu vou fazer do 28 a 31, fica o convite para você vir também. Agora em agosto? Agora em agosto, aonde? no Cheiro de Mata, aqui próximo de São Paulo, para a turma de mentorados do João Kepler. Ah, que legal. Eu gosto muito do João. Do João, do Theo Braga. O Theo também? O Theo também. Então estamos fazendo esse grupo, você podia vir com a gente. No mesmo formato que a gente fez pro IPO. Sim. 28, que é quinta à noite. Chega quinta-noite. Chega quinta-noite, fica sexta, sábado e vai embora domingo na hora do almoço. Pode fazer esporte? Sim. Então fechado. Tem tempo pro esporte. Aí, ó. Se ficar só na calma da mente, é a segunda, é a primeira chave, né? É a primeira chave. Precisa jogar um pouco de... Qual que é o hormônio que... Endorfina, né? Precisa jogar um pouco de endorfina. Serotonina, dopamina. Isso que a gente falou também muito superficialmente, né? Dos hormônios. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas, essa questão do cérebro primitivo, dos hormônios, né? De que isso vem dos nossos ancestrais. Você falou o exemplo do lobo na caverna, você tem N outros, né? Do espírito da tribo, da autoproteção. Então, galera, a grande lição disso aqui é aprendam, né? Eu vejo muita gente cética, né? Isso aqui é filosofia, é mentoria, é coach, aquelas histórias todas. Eu garanto para vocês, não é. Mudou minha vida. O Léo é um grande guru. Ele já está aqui conosco, ele vai estar na mentoria que é exclusiva para os incorporadores que fazem parte do ecossistema da House. Então eles vão participar
e ter uma amostra um pouco disso que o Léo falou, eu tenho certeza que muitos deles vão se aprofundar, porque é muito poderoso. Galera, muito obrigado. Vocês que gostaram, já curte aqui o canal, põe sininho para receber os novos. Nós estamos transformando o mercado imobiliário, trazendo um conteúdo nada usual. Léo, só tinha conteúdo de como é que vende mais, como é que gera lead. Eu falei, cara, chega uma hora que o lead não vai mais. Pode botar o lead se o cara tá. O cara tá com a cabeça ruim ou não tem determinados conhecimentos, você fica limitado. Então é muito legal poder trazer esse conhecimento e muito do que mudou a minha vida, do que eu acredito, eu tenho mais prazer ainda de trazer aqui. Cara, você é um monstro. Obrigado, né? Um gênio. Eu tenho Recíproco. orgulho de ser teu amigo, de fazer coisas juntos. Obrigado por compartilhar. Passou muito do tempo. Foi, eu acho que o podcast mais longo que a gente já. E não tô brincando, eu poderia ficar aqui horas e horas conversando. E espero que vocês tenham gostado, aprendido. Esse é um que eu vou mandar para a família, para o grupo dos amigos, porque eu acho que de fato quem ouvir isso aqui tem a chance, o convite, a introdução para transformar a sua vida. Leozão, obrigado, irmão. Valeu, meu querido, obrigado. E quem quiser ter um pouco das pílulas, todo terça, quarta e quinta, às 7 da manhã no meu Instagram, a gente traz alguns desses protocolos aí para acalmar. Repete o Insta. Léo Simão Estoico. O Simão Estoico. Léo Simão Estoico. Isso aí, segue que vale a pena. Valeu.